Este vídeo não é uma recomendação de investimentos. O objetivo do canal Lucra Comigo é apresentar notícias, análise e insights de especialistas sobre o mundo cripto. Cuidado com os bots nos comentários. Isso é golpe. Você está sendo enganado. Os manipuladores estão destruindo o mercado porque querem suas criptomoedas. Fizeram o mesmo em 2020, pouco antes do fim do ano, e vão continuar repetindo essa jogada. Hoje, vou mostrar como um profissional lida com esses movimentos, e não apenas aproveitando a queda. Eu sei que nem todo mundo tem caixa para comprar quedas infinitas, então vou compartilhar minha estratégia secreta, refinada ao longo dos últimos ciclos do mercado cripto, para lucrar nesses momentos caóticos. E mais, vou mostrar o que vem por aí, porque, acredite, esse ciclo vai se repetir. Aliás, se você chegou agora, você está no Lucra Comigo. Agora, vamos direto ao ponto. Por que esse crash está acontecendo? Na última quarta-feira, o presidente do Fed, Jerome Powell, cortou as taxas de juros em 0,25%, exatamente como o mercado esperava. Até aí, tudo bem. Mas o problema foi o discurso que veio logo depois. Ele deixou claro que a inflação continua alta e resistente, não usou essas palavras exatamente, mas foi o recado. Além disso, mencionou que o mercado de trabalho está enfraquecendo. Isso não significa que os Estados Unidos estão afundando em desemprego, mas sim que as melhorias não estão acontecendo no ritmo esperado. E aqui está o problema. Quando o chefe do Fed fala desse jeito, o mercado lê nas entrelinhas e a mensagem fica ainda mais pessimista. Resultado: pânico, vendas e uma queda generalizada. Outro ponto crítico. Powell também afirmou que, em 2025, os cortes de juros não serão tão agressivos quanto se esperava. Inicialmente, estavam previstos 4 cortes. Agora, a projeção caiu para 2. Isso importa muito para o mercado de criptomoedas, porque taxas mais baixas significam mais dinheiro fluindo para ativos de risco, como cripto e ações. Com menos cortes previstos, o cenário fica bem menos otimista. Mas segura essa, tudo isso tem cheiro de manipulação. E como eu sei? No dia seguinte, os dados econômicos pintaram um cenário bem diferente do pânico que venderam. Primeiro, o PIB final veio acima do esperado, indicando uma economia mais forte. Depois, as reivindicações de desemprego foram menores do que o previsto, mostrando que o mercado de trabalho está mais saudável do que parecia. E para fechar, o índice de preços do PCE, um indicador importante da inflação, caiu 0,1%, sinalizando que a inflação está, sim, desacelerando. Resultado: o mercado deu aquela recuperada. Não voltou 100%, mas está próximo dos níveis de antes da queda. O S&P 500, por exemplo, chegou a cair 3,8%, mas no pré-mercado já estava quase no mesmo patamar de antes do susto. Tudo isso mostra o manual clássico de manipulação do mercado. Eles jogam o preço lá embaixo com notícias assustadoras, para depois pegar os lucros quando tudo volta ao normal. Já vimos isso acontecer antes, e acredite, vai acontecer de novo. Agora, quero saber de você, caiu nessa jogada? Deixou o medo tomar conta? Comenta aqui embaixo como reagiu, porque da próxima vez, com o Lucra Comigo, você vai estar muito mais preparado. A primeira dica para você se dar bem nesses crashes é simples. Às vezes, é melhor não fazer nada. Mas se você realmente quiser tirar vantagem dessas quedas como eu e outros investidores experientes fazemos, vamos falar sobre estratégia. Tudo começa com um conceito fundamental: o custo de obter lucro. Para ter capital disponível quando as quedas acontecem, você precisa saber quando e como realizar lucros. Isso é ainda mais importante para altcoins menores, que têm movimentos mais explosivos. O erro mais comum? Realizar lucro muito cedo ou muito tarde. Vamos a um exemplo prático. Imagine que você comprou um Ethereum por $1.000, com o objetivo de vender a $10.000. Em algum momento, você precisa tirar seu investimento inicial para que o restante do capital fique livre para crescer. Se você tira seu investimento inicial quando o Ethereum fizer um 5x, ou seja, $5.000, vende apenas 0,2 Ethereum e termina com $9.000. A grande sacada aqui é que, depois de um certo ponto, a diferença nos ganhos finais diminui muito. Entre 9.000 e 9.333, a diferença é de apenas $333. Não vale o risco de segurar mais tempo por tão pouco. Então, onde está o ponto ideal para tirar seu investimento inicial? Para mim, varia entre 4x e 5x. Em altcoins com maior capitalização de mercado, às vezes retiro até em 3x, porque essas moedas têm menos potencial para multiplicações absurdas. Agora você tem uma regra prática: quando seu investimento atingir 4 ou 5x, tire seu capital inicial.
Isso vai garantir que você tenha caixa para comprar mais na próxima queda. Mas isso não é tudo. Vamos falar sobre como identificar boas oportunidades de compra durante as quedas e onde realizar lucros em momentos estratégicos. E para isso, vamos olhar para alguns gráficos e conceitos básicos, como suporte e resistência baseados em níveis psicológicos de preço. Um ótimo exemplo é o nível de $100 mil do Bitcoin. Quando o preço se aproxima desse número redondo, existe uma pressão psicológica gigante. Muita gente fica nervosa, acha que não vai romper, começa a vender e o preço cai. Foi exatamente o que vimos. O Bitcoin se aproximou de 100k, bateu na resistência, recuou, depois tentou de novo até finalmente romper. Esses níveis são poderosos porque representam pontos em que muitos traders tomam decisões emocionais. Entender esses níveis pode te dar uma vantagem absurda na hora de comprar ou vender. E no Lucra Comigo, você vai aprender a dominar essa estratégia. Para os bots que operam no mercado, números como 100 mil, 98 mil ou 163 mil dólares não fazem diferença, são apenas números. Mas para os humanos, esses valores têm um peso psicológico enorme. Quando o Bitcoin se aproxima de 100 mil dólares, muita gente pensa, não vai romper, é muito alto. E aí começa a venda por medo, o que derruba o preço. Esses níveis são oportunidades que a gente pode explorar. Vamos pegar a Arrow como exemplo. Não importa exatamente onde você comprou, mas digamos que você entrou lá embaixo e o preço começou a subir. Agora, onde você realiza lucro? Nos níveis psicológicos principais. Esses níveis costumam ser números redondos. 1, 1,50, 2, 2,50, 3 dólares e assim por diante. Digamos que você comprou a Arrow bem no início e esperou algumas multiplicações. 2x, 3x, 4x. Agora você quer começar a realizar lucro, mas de forma estratégica. Eu gosto de realizar uma pequena parte, cerca de 5% do meu lucro flutuante, em cada nível psicológico importante. Por exemplo, $1. O preço pode romper direto ou reagir. Se você realizou lucro aqui, ótimo. Se não, sem problemas, ele pode continuar subindo. 1,50. Aqui é outro nível importante, mas nem sempre o preço chega exatamente nesse valor. Muitas vezes ele para em 1,46 ou 1,48 e recua. Então, realizar lucro um pouco antes pode ser uma boa jogada. Se o preço bater em 1,50 e recuar, você pode usar parte desse lucro para recomprar na queda, ou simplesmente manter o lucro no bolso, se já estiver satisfeito com sua posição. Agora, se o preço rompe 1,50 e segue para $2, aí é hora de considerar outra realização parcial. Aqui entra outro ponto importante. Você não precisa realizar lucro duas vezes no mesmo nível. Se você realizou algo perto de 1,50, talvez não faça sentido repetir na mesma região caso o preço volte ali mais tarde. À medida que o preço avança para novos níveis, como 2, 2,30 ou até a máxima histórica, você vai ajustando suas realizações. Mas lembre-se, nem sempre o preço atinge exatamente esses números redondos. Às vezes ele para antes, às vezes rompe direto. O importante é ter uma estratégia clara e seguir ela com disciplina. No Lucra Comigo, a gente vai explorar mais essas táticas para você aproveitar cada movimento do mercado sem cair em armadilhas emocionais. Nem sempre você vai realizar o lucro perfeito, e tá tudo bem. O importante é trabalhar com níveis psicológicos. Agora, vamos para outro exemplo aleatório, SUI. Digamos que você comprou o SUI lá embaixo. Conforme o preço foi subindo, você realizou pequenos lucros nos níveis psicológicos, 2,50, 3, 3,54 dólares. E aqui entra outro ponto importante, você nunca realiza exatamente no nível psicológico. Sempre um pouco antes, como 2,48, 2,98 ou 3,48. Isso evita que você perca a venda por conta de pequenas flutuações. Depois, quando o preço caiu novamente para 3,50, você poderia ter recomprado. Assim, a média do lucro realizado entre 3 e 3,54 ficaria mais alta do que o valor da recompra. Isso significa que você está recomprando mais barato do que vendeu, uma jogada clássica para melhorar seu preço médio. Se o preço subisse novamente, o próximo nível seria 4,50 e depois 5 dólares, que é um nível psicológico muito forte, por estar no meio do caminho para 10 dólares. Aqui, você poderia ter realizado mais um pouco de lucro. E lembra da queda manipulada que falamos antes? Se você tivesse realizado lucro em 5 dólares, poderia ter recomprado em 4, ou até em 3,50. Esse método funciona porque é simples, direto e aproveita o comportamento natural do mercado. No Lucra Comigo,
A gente usa esses conceitos para te ajudar a operar com mais inteligência e menos emoção. Para fechar, vamos falar sobre Aptos, porque é um ótimo exemplo para aplicar tudo o que discutimos. Além disso, quero ser transparente sobre o que aconteceu recentemente com esse projeto. Aptos está em torno de $10, com níveis psicológicos claros em 10, 15 e $20. Se você tivesse realizado lucro perto de $15, digamos, em 14,80, poderia ter recomprado na queda perto de $10. Outro ponto importante, além dos números redondos, existem os níveis de abertura trimestral e anual. Esses são níveis importantes porque muitos traders prestam atenção neles. Se você não comprou na queda para $10, poderia ter esperado pelo nível de abertura anual para uma entrada estratégica. Essa abordagem é simples. Você realiza lucro em níveis psicológicos, recompra nas quedas nesses mesmos níveis e ajusta seu preço médio para baixo. Agora, sobre a Aptos especificamente, recentemente, o CEO deixou o projeto logo após o fim do período de vesting. Basicamente, ele recebeu suas participações, embolsou centenas de milhões de dólares e saiu. Isso não foi um rug pull, nem causou um impacto direto muito grande no preço, mas não deixa de ser um sinal preocupante. É como se o CEO da Apple saísse logo antes do lançamento de um novo iPhone revolucionário. A pergunta que fica: eu ainda estou dando Aptos? A resposta é sim. Comprei há bastante tempo, então ainda estou no lucro. Poderia vender agora e sair positivo, mas decidi manter minha posição. Por quê? Porque apesar desse sinal negativo, Aptos ainda tem parcerias importantes, como a com a BlackRock, e fundamentos sólidos. Vou esperar para ver como as coisas se desenrolam. Agora, se você tem uma grande exposição em Aptos, algo como 5 a 10% do seu portfólio, talvez seja a hora de reduzir um pouco a posição. A saída do CEO, especialmente neste momento de bull market, pode indicar problemas internos que ainda não vieram à tona. No meu caso, como eu gerencio bem meu risco e tenho apenas uma pequena fração do meu portfólio alocada nisso, essa situação não me preocupa tanto. Mesmo que Aptos despenque para $1, meu prejuízo seria pequeno comparado aos lucros em outras operações. Então, para deixar claro, eu continuo segurando e, na verdade, comprei mais nessa última queda. Esse é o jogo, galera. Seja estratégico, gerencie seu risco e use os níveis psicológicos a seu favor. Lembrando, rapaziada, que mesmo que você seja iniciante e queira investir nesse mercado cripto aproveitando o mercado em alta, mas não sabe nem tem tempo para aprender rápido, eu vou deixar o link do material exclusivo do Renato Leonov como indicação de um profissional de qualidade. Nele, o Renato passa as melhores gemas para investir em determinado momento dando seus fundamentos, passando principalmente o momento de compra e venda, para que você possa lucrar muito nessa alt-season. Dessa forma facilita a vida daqueles iniciantes que ainda estão aprendendo e se desenvolvendo. Gostaria muito de saber em quais criptos vocês estão apostando para ficar ricos neste bull market. Comenta aqui embaixo. Se ainda está em dúvida, eu repito, quem não sabe o que comprar, clica no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. E, claro, se este vídeo foi útil, então, lucra comigo, acumule satoshis, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para obter mais análises e insights de especialistas sobre o mundo cripto. Até mais!